Olá, desejo que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, amém? Hoje então vamos dar continuidade no vídeo da semana passada, continuar contando um pouquinho da nossa história, de tudo que nós vivemos. Semana passada então eu contei, o tempo que da nossa mudança, aquele tempo que nós tivemos lá em Santa Catarina. E hoje eu quero continuar falando um pouquinho como foi depois que eu voltei para cá, né? E como eu falei no vídeo anterior, eu desejo que tudo que eu for falar aqui, tudo que eu for contar seja para edificar a sua vida, que Deus de alguma maneira venha falar ao seu coração, de alguma maneira venha tocar a tua vida. Tudo que eu vou compartilhar aqui nesses vídeos contando o nosso testemunho. E eu gostaria de ler em Isaías, no capítulo 43, o versículo 19, que diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra me acompanhou por muito tempo, durante essa minha caminhada, que eu me sentia atravessando o deserto. Era literalmente, eu me sentia no deserto, eu sentia como se eu estivesse atravessando, né, aquela dificuldade que é um deserto. E por muitas vezes pessoas me mandaram essa palavra e Deus ministrou muitas vezes essa palavra no meu coração e eu só vim entender o porquê depois de um tempo. Por que o Senhor havia me dado essa palavra. Então, depois que eu cheguei aqui, e graças a Deus eu consegui, né, melhorar dos problemas daquela broncopneumonia que eu havia pego. Depois que eu voltei, as meninas também ficaram melhor. Mas acabaram vindo outros problemas, assim, que eu não vou me aprofundar muito aqui, para também não ficar muito extenso esse vídeo. Mas foi um acúmulo de coisas, assim, e para chegar realmente no problema, né? E eu continuei fazendo, né, as consultas, ecografias, e numa das ecografias que eu fiz, eu descobri que a minha placenta ela tinha descido. Então, a placenta, quando a mulher está grávida, a placenta tem que estar na parte superior da barriga. E a minha placenta estava lá embaixo. Para um parto normal acontecer, a placenta ela tem que estar no lugar dela certinho, ela não pode estar lá embaixo, porque ela bloqueia a passagem do bebê, então o bebê não pode nascer de um parto normal. Mas como eu ia fazer cesárea igual, já tinha 2 cesáreas, então não era uma grande preocupação, né, essa placenta ter descido, né, mas cada vez que eu ia fazer a ecografia, a ecografista me falava, olha, vamos torcer para essa placenta subir, né, então vai pedindo para Deus, ela sempre me falava assim. E teve certa vez que nós fomos, a minha irmã estava junto comigo, assim, parece que ela foi usada por Deus, aquela mulher, de tanto que ela me falou, assim, sobre Deus resolver esse problema, Deus fazer com que essa placenta voltasse para o lugar, né, porque poderia causar outros problemas. Então eu creio que ali Deus já estava me alertando, né, de certa forma, do que a gente ia passar. Foi que foi passando um pouco mais da metade da gestação. Então, a cada mês, quando eu fazia as ecografias, a placenta, infelizmente, ela não subia, não voltava para o lugar, e a minha obstetra sempre, né, me orientando, até que chegou, né, um tempo que, como a placenta já não tinha mais voltado, a obstetra disse, não, vamos agora fazer uma ecografia um pouco mais específica com outro médico. Então ela me indicou o melhor médico, né, especialista em ecografias obstétricas de Porto Alegre, e eu marquei, né, uma consulta com esse médico e fomos daí fazer essa ecografia. Eu creio que foi a única ecografia que o Elvio participou, foi essa ecografia. E aí no dia que eu fui fazer essa ecografia, que ele fez ali tudo, eu vi que ele saiu da sala,
Ele não me falou muita coisa e saiu da sala. E ali ele entrou em contato com a minha obstetra para falar que realmente a minha placenta, ela já era uma placenta acreta, né? Que é quando a placenta ela se gruda. Minha placenta ela já estava grudada na parte inferior da minha barriga. Então aquilo ali poderia trazer, né, riscos não só para minha vida, mas riscos também para a vida da bebê, porque ela poderia invadir o útero, né? Então ali começou um processo de grande preocupação. E aí eu retornei para minha obstetra e aí foi ali que ela me orientou que eu precisaria fazer um exame mais detalhado, uma ressonância, para ver como é que estava a situação dessa placenta, ver como é que estava, né, os órgãos e tudo ali. Né? Então, acontece que a placenta, ela é um órgão que é vivo, né? Então, ela que alimenta o bebê, então ela precisa estar no lugarzinho certo dela, e ali quando ela desce, ela pode ir invadindo outros órgãos. Então, onde ela gruda, ela vive, digamos assim, né? Para entender melhor. E ali a gente continuou. E aí, nesse tempo, foi um tempo que eu comecei a passar por um período de muito medo. Eu tinha muito medo do que eu ia passar, do que eu ia viver. Então, eu me sentia muito no deserto. Era um tempo, assim, de grande deserto na minha vida. Foi um tempo muito difícil, porque havia aquela incerteza do que ia acontecer. Então, por muitas vezes, né, eu orei, eu pedi para Deus que revertesse aquela situação. Mas existem coisas que a gente vai ter que passar. Não adianta, a gente vai ter que atravessar o deserto para chegar do outro lado. E eu precisei atravessar. Não tinha um outro caminho, não tinha um atalho, tinha que atravessar. Então, por isso que eu te digo, se hoje você está passando o deserto, não vai ter atalhos, não vai ter para onde ir, mas vai com fé em Deus, vai que Deus vai estar junto contigo, vai te acompanhando. Eu me lembrava muito daquelas pegadas na areia. Muitas vezes eu dizia para o Senhor que eu não conseguia mais sozinha, e eu realmente sentia Deus me carregando no colo. E muitos momentos Deus me carregou no colo naquele momento. E eu me lembrava muito de quando o povo de Israel atravessava o deserto. Deus ali não deixou faltar nada para o povo. À noite havia uma coluna de fogo, né, para aquecer o povo. Durante o dia havia uma nuvem que acompanhava o povo, né, para o povo não passar muito calor. Havia o maná, né, o alimento que Deus mandava do céu, e assim era todo dia na minha vida. Né, eu precisei ir algumas vezes me sentindo muito mal para um pronto atendimento, e como eu já falei, eu fazia particular, então era tudo mais difícil, mais complicado. E aí então chegou um certo dia que eu tava muito angustiada, muito triste, e era madrugada, e eu disse para Deus que tava difícil. Eu orava muito, sempre orei muito. E peguei o celular, e quando eu peguei o celular, abri, tinha um testemunho da Estela, falando de uma experiência dela com Deus. E eu orei e disse, Senhor, eu queria muito ter uma experiência contigo. Queria que o Senhor me desse alguma coisa, que o Senhor me desse um dom nesse tempo que eu tô aqui. Eu passava muito tempo na cama, era praticamente todos os dias, era deitada. Eu não sentia dor, eu não sentia dor na barriga, eu não sentia, era tudo normal, mas o meu físico, eu não tinha força, eu não tinha força para nada, assim, então eu ficava muito tempo deitada, e eu emagreci muito pouco, eu creio, eu me alimentava o suficiente, mas eu me debilitei de certa forma, e a barriga crescendo, né, e graças a Deus ela se desenvolvia muito bem, mas eu sentia o meu corpo muito fraco. E aí nessa madrugada eu orei. E depois que eu vi aquele testemunho da Estela, e eu pedi para Deus me dar um dom,
foi questão de minutos. O Espírito Santo falou comigo: pega papel e caneta. E eu peguei papel e caneta e Deus começou a me dar a letra de uma música. Naquela madrugada do dia, eu até anotei aqui. Foi dia 10 de novembro. Foi quase um mês antes ali, um mês e pouco, né, de tudo acontecer. Deus me deu um dom de escrever letras de música, de compor músicas. Eu não conseguia colocar, e algumas eu até coloquei a melodia, mas conseguia escrever a letra das músicas. Então foram quase 30 músicas que o Senhor me deu nesse tempo. E aquilo começou a me fazer muito bem. Então, nesta madrugada do dia 10 de novembro, era 3 horas da madrugada, eu tive uma experiência com o Senhor de ele me dar um dom de compor músicas. E eu quero te dizer com isso que durante o processo no deserto, você vai ter muitas experiências com Deus. Então não deixa de orar, não deixa de buscar a Deus e pede para Deus te dar estratégias enquanto você estiver atravessando o deserto. Ele te dá dons, ele falar contigo durante essa travessia, porque isso vai trazer um grande alívio, vai te mostrar que você não está sozinho, que Deus está junto com você. E algo que Deus sempre falou muito forte no meu coração: Deus, ele não nos livra da fornalha, mas ele nos livra na fornalha. Então nós vamos precisar entrar dentro da fornalha, vai ser difícil, a gente vai temer, mas Deus vai estar ali conosco. Então eu sentia em todo o tempo, mesmo que muitas vezes eu me questionava Deus o porquê de eu estar passando por tudo aquilo, mas eu sabia que Deus, ele estava junto comigo. Deus, ele vai permitir muitas vezes que nós venhamos a passar pelo deserto. Não vai ser nenhuma e nem duas vezes, vai ser muitas vezes, mas ele vai com certeza atravessar junto conosco nesse tempo. E aí então chegou o dia que a minha médica então falou comigo que eu precisava, então ela não podia fazer mais nada por mim, né? A minha placenta, ela estava grudada, uma operação, se a equipe dela nem ia fazer aquele tipo, né, de cirurgia, porque não seria mais uma cesárea apenas, seria uma cirurgia que eu ia precisar passar. E ela me explicou que havia em Porto Alegre uma equipe, né, especializada nisso, uma médica especializada nisso, mas se eu fosse procurar para fazer tudo particular, sairia muito caro, né? Eu ia pagar em torno de 10 mil reais uma cesárea para fazer com ela e seria muito além disso. Então ela me encaminhou para o SUS. Ela disse: Carla, eu vou te dar, né, um papel, vou te encaminhar para o SUS para ver se tu consegue entrar dentro do hospital de clínicas onde tem essa equipe. E aí então eu fui, né, peguei, né, esses papéis que ela me deu e eu procurei o posto de saúde aqui. Tudo isso que eu falo, que eu conto, assim, né, parece que foi tudo, né, pega o papel, vai lá, vai. Tudo tem muita burocracia, tudo é muito difícil e eu no final de gestação, né, passando por tudo isso, então foi muito, muito maçante, era muito difícil, eu chorava muito, eu dizia para Deus que eu não aguentava mais. Então muitas vezes eu desejava que logo tudo acabasse, se era, né, se ia acontecer alguma coisa que acontecesse logo. Mas Deus, né, sempre segurou na minha mão e não permitiu que em nenhum momento acontecesse algo antes do tempo. Então há tempo para todas as coisas, eu precisava passar pelaquele tempo. E aí eu cheguei ali no posto, a médica que me atendeu no posto de saúde, no dia da consulta marcada, disse: olha, tu vai ter que passar pela Ubra, eu não tenho como te encaminhar para o hospital de clínicas, então tu precisa consultar ali na Ubra. Aí o Elvio correu atrás, nisso o Elvio estava aqui, né, nesses dias. Aí ele correu atrás disso, né, e conseguimos a consulta ali na Ubra.
E aí, no dia da consulta, marcada na Ubra, o Elvis já tinha voltado, mas conseguiu agilizar tudo antes de ir embora. E aí, no dia dessa consulta ali na Ubra, o médico que me atendeu, ele me explicou exatamente o que eu tinha, né? Eu fui direto, fui a primeira a ser atendida pela gravidade do meu problema. Ele disse, olha, realmente tu consultou, né, com tal médico ecografista, constatou aqui que a tua placenta já invadiu a tua bexiga, né? Então, aqui na Ubra não tem nada para fazer por ti. A gente não tem equipamento, a gente não pode te atender aqui, né? Provavelmente, se tu ficar aqui, tu não sobrevive. Ele foi as palavras dele, ele foi bem sucinto, ele foi bem seco, né? Não teve meias palavras com ele. Ele disse assim, então, se eu puder te dar um conselho, se tu tiver sangramento, tu corre lá pro hospital de clínicas. Imagina como ficou a minha cabeça, né? Então, eu ouvi tudo que ele tinha para me falar. Ali a gente já tava, eu creio que em dezembro, a gente já tava no meio de dezembro ali. O meu parto, se fosse tudo normal, estava previsto para janeiro, meio de janeiro. Mas eu lendo, né, o problema e tudo, eu vi que nesses casos precisava ser antes, bem antes do tempo, né, para quanto mais se prolonga a gestação, mais risco de vida tem. E aí, então, eu ouvi tudo que ele tinha para falar e eu disse, tá ok, né, nem falei nada, minha irmã tava junto comigo, a Roberta tava junto comigo. E aí, no que nós fomos sair na porta, eu disse assim, doutor, eu queria só lhe fazer uma pergunta. Antes disso, ele me perguntou se eu gostaria, de qualquer forma, continuar o pré-natal ali na Ubra. Eu disse que não adiantava. Mas eu ia precisar correr atrás, então, no hospital de clínicas, enfim, ver o que eu ia fazer. Aí, então, quando eu fui sair na porta, eu disse assim, doutor, eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. As mulheres que têm esse tipo de problema que eu tô tendo, elas sobrevivem? E ele me olhou, né, bem seco e disse assim, a maioria. Eu disse, tá bom então, muito obrigada, doutor. E saí. Quando eu saí, veio o meu pai, tava junto com a Manu, e eu me desesperei. Por um minuto, assim, um momento, eu me agarrei na minha família, e eu disse, vocês cuidem das minhas filhas, porque eu não vou sobreviver. Eu vou morrer, e eu só quero que vocês cuidem da minha filha, minhas filhas. Isso sempre vai ser muito forte pra mim, porque foi um momento, assim, dos meus maiores desesperos, assim, eu ter ouvido daquele médico que as minhas chances eram poucas, né? E eu tava cansada e eu queria que logo isso tudo passasse e eu ainda via um grande caminho na minha frente, eu via um grande deserto ainda na minha frente. Eu não via, né, os atalhos, eu via só o deserto. E aí a Roberta até falou, me abraçou, e se eu tiver que gastar todo o dinheiro que eu tiver pra te ajudar, pra gente resolver isso, eu vou gastar. E aí a gente chegou em casa e eu fui orar. E eu disse, Senhor, eu tô muito cansada, eu não aguento mais. E aí o Espírito Santo falou comigo, liga pra doutora Janete Vettorazzi. E eu fui procurar ela. E aí quando eu procurei, achei o número dela no Google, eu liguei pro consultório dela. Daí falei com a secretária dela e expliquei, né, rapidamente ali o meu caso e que eu precisava de uma consulta com ela. Ela disse, olha, as consultas com a doutora Janete só para janeiro, só a partir de janeiro a agenda dela agora já tá cheia, não vai ter horário. Janeiro não, minto, fevereiro ela tinha horário, só em fevereiro. E eu disse, meu Deus, e agora? E eu disse, moça, vê se tu não consegue, né, ou se tiver uma desistência, tu entra em contato comigo, vê o que tu consegue fazer por mim. Ela disse, só um minutinho, que eu vou dar uma olhada aqui. E ali eu esperei um pouco, né, ela retornar, e ela disse, olha, eu acho que isso era quarta-feira, o dia que eu fui ali na Ubra, e ela, quando ela retornou, ela disse assim, tem um horário, vagão horário para sexta-feira, pode ser? E eu disse, pode ser.
E ali eu consegui um horário com a doutora Janete, né, que é a médica que a doutora tinha me falado, né, a obstetra que eu tava fazendo pré-natal, tinha me falado que era para procurar, né, se eu conseguisse a doutora Janete ou a equipe do Hospital de Clínicas, que eu conseguisse entrar lá no Hospital de Clínicas. E aí então chegou na sexta-feira o dia dessa consulta com a doutora Janete. Chegamos lá, eu só mostrei para ela o encaminhamento foi R$ 400 a consulta particular, paguei com ela uma consulta particular. E ela pegou os papéis, leu, né, o papel que a doutora ali do posto de saúde havia me dado para levar para a Ubra. Ela olhou tudo, ela me olhou e disse assim: "Tu tem plano de saúde?" Eu disse: "Não, doutora, eu não tenho plano de saúde." E aí ela disse: "Olha, o que tu tem é uma placenta percreta. Então, a tua placenta, além dela ter descido e ela ter se grudado, ela tá invadindo teus órgãos. Então, ela já invadiu, né, a tua bexiga, ela pode ter invadido já o teu intestino e outros órgãos que a gente só sabe fazendo exames mais específicos, né, um pouco mais detalhados. Durante a tua cirurgia, tu vai ter que passar por vários processos, vão ser 3 tipos de procedimento diferente que tu vai ter que fazer, né? Nós vamos começar com a parte das anestesias, depois tu vai sair dali, tu vai para uma outra sala onde vai ser feita a tua cesárea, tu vai retornar pra gente mexer nos órgãos daí, para retirar, né, mexer na bexiga, com toda uma equipe preparada para esse tempo. E durante ali o que tu vai precisar passar, tu vai precisar de doadores de sangue, porque provavelmente tu vai precisar de sangue, porque essa cirurgia tu pode perder até 7 litros de sangue. Se tu perder 7 litros de sangue, tu morre, porque é todo o sangue que a gente tem no corpo. Então já vai falando com as pessoas. Então naquele momento foi muita coisa que ela me falou, mas de certa forma eu me senti em paz quando ela me falou. Disse assim: tu pega esse papel que eu vou te dar e tu vai para casa, pega as tuas coisas, arruma as tuas roupas e vai pro Hospital de Clínicas, que lá a minha equipe vai estar te esperando. Deus abriu o caminho no meio do deserto para mim. Ali Deus fez o atalho. Deus me deu a saída ali. Eu creio que por isso que muito tempo Deus me deu essa palavra que diz que Ele abre o caminho no meio do deserto. Eis que porei um caminho no deserto. Então hoje o Senhor diz para ti, assim como Ele disse para mim: eu ponho um caminho no deserto para tu passar. E Deus vai colocar as pessoas certas. Deus vai fazer tudo certo para tu poder atravessar por esse caminho. Deus colocou essa mulher no meu caminho, que eu tenho uma gratidão muito grande pela vida dela. Porque foi através da vida dela eu entrei no Hospital de Clínicas pelo SUS, eu não precisei pagar nada. Quando eu cheguei no Hospital de Clínicas com aquele papel que ela me deu, eu só ia mostrando o papel e eu ia entrando, e ali Deus colocou pessoas que nunca tinham me visto, porque eu digo que são anjos que Deus colocou no meu caminho, que diziam que iam orar por mim. Então foi um tempo assim muito precioso depois que eu entrei lá no Hospital de Clínicas. Foi algo que Deus fez, não foi sorte, não foi o acaso. Deus fez isso na minha vida para eu poder alcançar esse milagre. Isso para fazer parte dessa história que nós vivemos. E Deus vai colocar muitas pessoas no teu caminho para te ajudarem, para te abençoarem. Receba nesta semana. Deus vai fazer algo pela tua vida. Ali no versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não pensa mais no que passou. Esquece aquilo que passou. Vê o que está na tua frente. Deus tem coisas boas para nós. A palavra diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Então, que nós possamos nos agarrar nas promessas de Deus. Que nós vamos sim atravessar o deserto, mas para chegar na terra prometida. Chegar na terra da promessa, onde lá
Emana leite e mel, tem o melhor da terra para nossa vida. Amém? Hoje eu quero te deixar com esta palavra e desejar que Deus abra nesta semana um caminho para você. Eu não sei o que você precisa, que seja aberto nessa semana. Eu não sei qual o caminho que está fechado, qual é o deserto que você está atravessando, mas em nome de Jesus, eu creio que as portas vão se abrir, os caminhos vão se abrir, você vai atravessar em nome de Jesus. Semana que vem eu vou continuar contando como foi depois que nós entramos lá no Hospital de Clínicas, como é que foi a nossa cirurgia, como tudo isso aconteceu e como a gente venceu. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, uma semana abençoada e de vitória para a sua vida, em nome de Jesus.